Queria dar boas-vindas a todos que estão nos visitando pela primeira vez. A quem, se você não sabe, você foi convidado para participar de um dos raros atos que acontecem nos últimos tempos por parte do ser humano, que é adorar ao Deus verdadeiro. Nós somos minoria. No planeta não somos maioria. Somos uma minoria que adora o Senhor, que separa um tempo para adorar o Senhor, que separa um tempo para agradecer tudo aquilo que Ele tem nos dado. Nós vivemos num mundo despreocupados, né? E só percebemos as coisas importantes quando a gente vê alguém, amigo nosso ou conhecido nosso, partir. E descobrimos que a eternidade ela é muito, muito mais importante do que esse curto tempo que nós passamos aqui. E o meu anseio, o meu coração é que nesse curto tempo que eu esteja nesse planeta, nesse tempo agora, eu possa adorar ao Senhor e corresponder ao que Ele merece, né? Eu tentar corresponder, porque é impossível nós correspondermos a tudo que Deus merece. E uma das coisas que Deus, Senhor, requer de nós é que nós tenhamos atenção. Se você não consegue fixar-se em atenção a uma coisa, começa a pedir para o Senhor, fala, Senhor, que eu possa manter a atenção em Ti, na Tua palavra. Então esse é o momento agora de você acalmar, ficar descansado, né? Já foi no banheiro, já bebeu água. Esse é o momento de você ouvir o Senhor. Aliás, um alerta que eu dou aos irmãos, deixe para fazer essas coisas assim, antes e depois do culto. Na hora que começa o culto, são 2 horinhas só que a gente fica aqui. Então assim, separe esse tempo. Eu sei que nós estamos acostumados a corrermos, né, tanto durante a semana, buscando os nossos interesses fisiológicos, né, mas agora é teu interesse pela palavra, é teu interesse pelo que é eterno. Então, cria essa cultura interior de se manter atento, conectado com Deus, amém? É um toque aí do pai, alguém que é mais velho. Bom, queridos, o tema que nós vamos falar hoje o título é meio estranho, mas você vai entender ele no meio da palavra. Chama Se Tão Somente. É uma parte do texto que nós vamos ler, não tem, né? Não tá, hoje está com problema mídia, né? Ele se escondeu lá. Então, não vai funcionar a mídia. Não está funcionando? Não? Não, né? Deu crepe. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 5, 25. É um episódio bem conhecido. É o episódio da mulher com fluxo de sangue. Fala para o teu irmão do lado assim, deixa o Senhor falar com você. Perdão, é Marcos 5, de 24 a 34. Pois eu falei o quê? Marcos 5, 25. Jesus foi com ele. Vocês pegaram já? Acharam? Amém? Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia. Comprimindo-o, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se tão somente, o que ela dizia, irmãos? Se tão somente eu lhe tocar as vestes, ficarei curada, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes?
Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e temendo, cônscia do que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus. Bom, querido, isso aqui é a história de uma mulher da época de Jesus, que teve um encontro com Jesus. Aliás, eu estava vendo aqui o presbítero Vinícius ministrando, e ele dizia na sua ministração que esse é um momento de encontro com Deus. E, como eu disse, raro, encontro com Deus assim, com bastante gente. A gente consegue fazer no máximo uma vez por semana, né? Essa quantidade de gente toda. E durante a semana nós nos encontramos nas nossas células, nas nossas reuniões. E olhando para a minha vida, eu percebo que, para a minha trajetória, eu percebo que a minha história, e certamente a tua história também, é uma história de desencontros e encontros com Deus, sim ou não? Amém? Então, quantos aqui lembra que teve uma época que você estava desencontrado aqui com Deus? E quem lembra do seu encontro com Deus? E como que foi teu encontro com Deus? Foi o quê? Ficou tremendo? Foi maravilhoso, tremendo, né? E o que eu percebi? Que a nossa vida espiritual, ela avança na medida em que nós passamos a nos encontrar mais e mais e mais e mais com Deus. Então, para algumas pessoas, começa a não ser mais suficiente uma vez por semana. Ela tem que se encontrar na semana, numa célula. Depois não é suficiente, ela tem que se encontrar numa reunião. Aí depois não é suficiente, aí ela quer se encontrar todo dia. E aí ela começa a fazer devocionais, começa lá com 5 minutos, depois 10, depois 15. E não é suficiente, ela começa agora a querer passar o dia inteiro se encontrando com Deus. E aí ela põe música no carro, ela pega o fone de ouvido e na condução, e ela trabalha ouvindo ao Senhor e adorando ao Senhor, porque quem tem um verdadeiro encontro com Deus, ama se encontrar com Ele. Porque toda vez que nós nos encontramos com Deus, acontece coisas desse tipo, que aconteceu com essa mulher. Bem, queridos, o que acontece? Essa mulher, ela tinha uma enfermidade, tinha uma hemorragia, né, coisas de mulher, e já fazia 12 anos, fala assim, 12 anos. É muito, não é? Imagina 12 anos de uma pessoa com hemorragia. E assim, a gente fala assim, poxa, mas como assim? Ficava jorrando sangue? Não, querido. É essa hemorragia que algumas mulheres têm problema, e é como se fosse aquilo que vai minando. E a palavra aqui, o texto diz que ela procurava os médicos. E é interessante que ele usa nesse texto a expressão assim: e os médicos fizeram com ela tudo, de tudo. Tipo assim, dá a impressão que meio que judiaram dela. Olha só. Olha como diz aqui. Vinha sofrendo uma hemorragia e padecera a mão de vários médicos. Então, ela, além do sofrimento da própria hemorragia em si, da própria enfermidade, ela ainda padecia na mão dos médicos. Não sei se você sabe, irmão, que naquela época não tinha, como chama, aqueles exames, ultrassom, não sei o que lá. Era o seguinte, era tentativa e erro. Tentativa e erro. Os médicos, você tem uma ideia, os caras, a pessoa, você chegava doente e falava assim, nós vamos fazer uma sangria em você. O que era sangria? Os caras tiravam uma pá de sangue, faziam um furo lá numa veia, jorrava, e aí, melhorou? O cara assim, melhorei. O cara ficava bom na hora, né? Falei assim, melhorei, tá bom, pode fechar, deixa eu ir embora, né? O cara ficava bom na hora, tá vendo? Médico bom. Então assim, era uma loucura a medicina.
Então a pessoa sofria muito, já sofre hoje, né, principalmente se for do SUS, né? Mas sofria muito. E não só sofria, mas gastou tudo quanto tinha. Outro problema, queridos, que essa mulher sofria, não sei se você sabe, quem sabe, guarda, reforça, quem não sabe, pega isso. Pela cultura judaica, uma mulher, quando estava nos seus dias de menstruação, ela não poderia ser tocada nem pelo seu próprio marido. Pela lei, ela era considerada imunda. Fala para o teu irmão assim, imunda. Fala assim para o seu irmão, diferente de suja. Uma coisa é suja. Se você, por exemplo, assim, você vai entrar, homem não está nem aí, mas mulher, por exemplo, você vai entrar num banheiro público, quando o banheiro está sujo, quem já entrou em algum banheiro sujo? Mas você está muito apertado, muito necessitado, você dá um jeito, vai lá, pega um papel, põe lá no vaso, dá um jeito. Agora, se você entra no banheiro e ele está imundo, aí não tem o que fazer. Não consegue nem entrar. Se o banheiro estiver imundo, você não entra, né, no banheiro imundo, mas nem eu. E eu que sou homem. Se estiver sujo, a gente dá um jeito, mas imundo não dá. Então, as mulheres nessa época, quando estavam com fluxo de sangue, com menstruação, elas eram consideradas imundas. E uma pessoa imunda é segregada, é afastada do convívio comum. Então, além de ela sofrer da enfermidade, ela era segregada. Se ela fosse casada, então fazia 12 anos que o marido não tocava nela. Dá para entender, queridos? Quem é que já foi rejeitado em algum momento assim? Quem falou assim, não vai para lá, não gosto de você. Sai para lá, não sei o que lá. Quem já foi rejeitado? Quem já se sentiu rejeitado? Tipo, chegar numa rodinha e as pessoas pararam de conversar. Quem já se sentiu assim? Então, irmãos, agora imagina, ela era o tempo todo rejeitada. E aí, um outro problema ela também passava. E aí é onde que eu quero que você comece a prestar atenção profundamente e se colocar no lugar dela. Ela estava sofrendo uma defasagem cada vez pequena, mas contínua das suas forças. Qualquer um aqui sabe, sem querer falar espiritualmente, querido, o sangue é o que do ser humano? É o que do ser humano? Vamos lá, irmãos, o sangue é o que do ser humano? É a vida do ser humano. E o que, na verdade, fazia 12 anos que ela continuamente estava perdendo a sua vida. Uma pessoa quando está com anemia, porque isso provoca anemia, a pessoa não tem forças, a pessoa não tem ânimo para fazer nada. Além de rejeitada, além de excluída, além de isolada, ela ainda não se sentia animada, porque ela não tinha forças. Eu quero chamar a atenção, queridos, porque na vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós, por exemplo, você sofre um corte, quem já sofreu um corte grave aqui que saiu muito sangue alguma vez? O que a gente faz quando a gente corta um corte grande e começa a sangrar? A gente sai correndo. As pessoas não vêm trazer uma Novalgina para você, não, as pessoas pegam, enrolam um pano e te levam. Você está lá com o dedo pendurado e alguém chega assim e fala assim, tô aqui esse remedinho de dor. Eu falo assim, eu não quero remedinho de dor, eu quero que você me leve para o pronto-socorro. Porque meu dedo está caindo, você está doido? Agora o problema é que quando nós sofremos algum abalo muito forte, nós buscamos ajuda. Minha esposa não me quer mais. Meu marido não quer. Meu filho está agora, eu descobri que ele é drogado. Não sei o quê, fui mandado embora, agora estou... Então assim, as pessoas buscam, é uma coisa grave.
Mas e quando a nossa vida vai se esvaindo de uma forma paulatina, de uma forma contínua e pequena, vai sendo minada a nossa vida de nós mesmos? E eu chamo a atenção porque isso, agora trazendo para o espiritual, a enfermidade espiritual mais grave não é aquele abalo que você sofre, porque num abalo você busca ajuda. O problema é quando você sabe. Fala para o teu irmão assim, olha para o teu irmão, um cara de profeta mesmo. Fala assim, querido, você sabe. Fala de novo, olha de novo, que eu vi que ninguém... Fala assim, você sabe quando você está perdendo sangue espiritual. É aquele pouquinho, sabe? É aquele pouquinho que vai do teu fervor. É o teu sorriso que já não tem mais a mesma dimensão. Antes você sorria de gargalhar, agora você dá aquele sorriso meio amarelo. Antes você falava, você ficava, não esperava a hora de chegar na sexta-feira para vir a vigília, mas agora, quando o teu líder diz assim, tem vigília da nossa rede, junto com a nossa rede, você já fica negociando com o teu ânimo. Irmãos, em nome de Jesus, eu não estou aqui dando bronca, eu estou te exortando. A palavra exortação, muita gente confunde com bronca, né? Exortação, o sentido exato da palavra exortação é trazer de volta. Presta atenção, como é que está, como é que caminha. Então a pessoa que ela vai perdendo a vida espiritual, ela já não caminha mais como ela caminhava antes, ela já não fala mais como ela falava antes, ela já não ora mais como ela orava antes, ela não canta mais como cantava antes, agora ela faz tudo parecido, mas não como era antes. Por isso que a exortação no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso fala assim, lembra do teu primeiro amor, vê aonde você caiu. Fala para o teu irmão assim, não fazer como era antes, é sinal sim de queda. Porque quando uma pessoa cai num pecado, ela se arrepende, e ela fica desesperada tal, mas quando vai perdendo sangue, nós não percebemos que é queda. Quando nós vamos perdendo o primeiro amor, nós não prestamos atenção, não percebemos que aquilo é uma queda. Então nós vamos, em nome de Jesus, irmãos, essa palavra falou muito forte comigo. Ia meditando, o Senhor falava assim, irmãos, não saiba disso, que toda palavra que um pregador fala, o primeiro a ouvir é Ele. E eu submeto a minha vida a essa palavra. E não tem como, querido. Fala para o teu irmão, senão não tem como. Que nem esses dias eu estava estudando sobre soberba, sobre orgulho. Aí cheguei a uma conclusão, comecei a ver todos os sinais de uma pessoa soberba, de uma pessoa orgulhosa tal. Aí eu falei assim, Deus, mas ninguém escapa dessa bagaça. Então, por isso que ninguém é salvo pela lei, por isso que você precisa da minha graça, por isso que você precisa do meu sangue, por isso que eu derramei o meu sangue por você, para te livrar das tuas mazelas. Eu vinha no carro comentando com a pastora Carmen, dizendo assim, querida, se não existe amor, se não tiver amor, não tem como fazer a obra de Deus. A obra de Deus, ela tem um limite. E o nosso limite é o quanto nós amamos a Deus e quanto nós amamos os irmãos. E esse amor sim pode se esvair. E esse amor sim, o nosso fervor sim pode se esvair pela continuidade da lida, pela tecnicidade das coisas, pelas condições que o mundo oferece, ou as pressões que o mundo exerce sobre nós, porque temos que ganhar o nosso pão, que temos que ir atrás, e somos muitas vezes colocados entre servir a Deus e a Mamon.
Fala para o teu irmão assim, só porque você não vê o sangue pingar, porque ele está num lugar escondido, isso não significa que você não pode estar sofrendo uma hemorragia. A minha pergunta só é o seguinte: desde quando você está com essa hemorragia? A outra pergunta: você está disposto a estancar essa hemorragia? Que o Senhor está aqui, o Espírito está aqui e está dizendo assim, que eu não quero que você continue empurrando a tua vida espiritual com a barriga. Eu não quero que você continue empurrando a sua vida espiritual com a barriga. Fala para o teu irmão assim, ele não quer que você continue empurrando a tua vida espiritual. Pega na mão do seu irmão, pega na mão dele, pega na mão da direita, da esquerda, diz assim, olha para ele e fala assim, chacoalha ele e diz assim, irmão, eu preciso de você vivo. Você precisa estar vivo. Esteja vivo. Fica vivo. Hoje Deus vai estancar essa hemorragia na tua vida em nome de Jesus. Oh, glória! Fala assim, Ele vai estancar. Isso é o alinhamento entre o corpo e o espírito, entre a nossa parte invisível. É quando você começa, você olha para o teu corpo, não estou com hemorragia, está tudo certinho, mas aí você olha para a tua alma e percebe, uau! Bom, queridos, o que nós vemos é que nós colocamos muitas vezes Deus dentro de como o pessoal diz, dentro de uma caixinha. A gente tenta limitar a Deus e a como que Ele atua. Então a gente acha, fala para o teu irmão assim, bom, vamos lá, deixa bem claro, precisamos estancar a nossa hemorragia. Por menor que ela seja, amém? Antes de passar adiante, deixa eu falar uma coisa. Quantos aqui já tiveram a horrível experiência de ter uma goteira na sua casa? Mas quantos já tiveram a experiência de ter uma goteira pequenininha, assim, de uma gotinha, tuf, tuf? E quantos de vocês já colocaram uma panela? Quem nunca, né? Uma panela embaixo da goteira. Mas aquela goteirinha que faz assim, tum. Daqui meia hora faz tum. Aí você fala assim, vou colocar uma panelinha aqui, não vai molhar. E aí, qual a tua surpresa quando você chega, você vai ver a panela no outro dia, ela muitas vezes está cheia e muitas vezes está transbordando. Então, mesmo que o gotejamento seja mínimo, para um pouquinho só, esse gotejamento representa uma grande quantidade de sangue, uma grande quantidade de vida. Se você pensa que o inimigo das nossas almas trabalha com coisas grandes, você está enganado. Ele opera no pouco, no pequenininho, no gotejamento quase imperceptível, no nosso caminhar em direção à imoralidade, no nosso caminhar em direção à frieza espiritual, ao desamor pelas coisas de Deus, de uma forma mínima. E aí entra um outro problema que eu queria dizer, que nós temos o costume de acharmos que Deus, Ele só lida, o milagre só vem, Senhor, então eu preciso de um estancamento. Tá bom, então agora eu vou esperar acontecer um estancamento grande. Não, querido, nós precisamos de cura agora. Você entende isso? Você entende isso? Porque senão você vai começar a dormir nos cultos. Senão você vai começar não querer ir nas coisas, senão qualquer chuva vai ser motivo, senão qualquer gastozinho a mais vai ser motivo para você fazer o que é eterno.
E outra coisa que nós achamos que Deus, Ele só age na hora que a coisa tiver impossível. A gente assiste muito filme que a saída, a salvação, a resolução do problema acontece só no último segundo, na hora que o cara ele já caiu no despenhadeiro, aí vem uma mão e faz tu. Não é assim os filmes assim? Aí o cara, você fala, morreu. Aí você vê uma mão pegando o cara assim, aí levanta. Não, queridos, Deus ele age assim também. Poxa, quantos aqui já foram libertos no 49 do segundo tempo aqui? Na prorrogação, né? Isso infelizmente não aconteceu mesmo. Bom, deixa pra lá. E eu não sou palmeirense não, mas coitado, né? Eu me compadeço também. Então muitas vezes na prorrogação o cara se lasca também. Mas deixa eu falar. Fala para o teu irmão assim, Deus não é obrigado a agir da forma que você acha que Ele tem que agir. Ele pode agir da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, na forma que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Porque Ele é Deus. Um Deus soberano. E outra coisa, a gente só também acha que o milagre, a resolução, só acontece de forma espontânea. Então a gente fala assim, já que Deus ele faz do jeito que quiser, então a gente vai esperar Ele fazer as coisas. Fala para o teu irmão assim, você tem que ter paciência. Mas existem outras formas de Deus agir, e eu vou falar aqui essa forma que Deus agiu na vida dessa mulher. O que nós vemos aqui, queridos, é uma pessoa que não está esperando o milagre acontecer. E aí eu posso até arriscar teologicamente dizendo o seguinte, que essa mulher, pelo meu conhecimento, eu não sei, no Velho Testamento, nos Evangelhos, nenhum caso parecido com dela, da forma com que ela agiu. Porque essa ideia de que Deus, Ele vai agir, e nós precisamos esperar Ele agir, parece que é a impressão que dá que isso é uma regra. Mas essa mulher, ela age diferente. Porque ela não fica esperando o milagre. Fala assim, você está esperando o milagre? Fala para você está esperando o milagre? Hein, solteiro? Solteiro que já pode casar, que já está bem financeiramente. Fala para você está esperando o milagre? Então aprende alguma coisa aí. Fala sempre para o teu irmão assim, muitas vezes, fala agora que nem evangélico, muitas das vezes você precisa correr atrás do milagre. O milagre vem, mas você muitas vezes tem que correr atrás do milagre. Ninguém fica grávido, esperando. Mas Maria nem não estava esperando. Deus quis. Mas você não é Maria. Só aquela Maria que nós falamos semana passada. Amém? Fala o teu irmão assim. Para de esperar os milagres se você ainda não fez nada para que eles aconteçam. Eu estou falando aqui, irmão, de uma mulher que fazia 2 anos que não tinha mais comunhão com ninguém. Eu estou falando aqui de uma mulher desesperada. Eu estou falando aqui de uma mulher que fazia 12 anos que era rejeitada. Estou falando aqui de uma mulher com 12 anos gastando tudo que tinha. Eu estou falando de uma pessoa aqui que é o seguinte, que já tinha esperado 12 anos. Mas acontece uma coisa com a vida dela. Ela ouve falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus. E o que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu falar que esse homem curava. Mas ela ouviu o quê? O que ela ouviu? Que era importante seguir Jesus. E é interessante que era o que estava acontecendo. O texto começa dizendo assim, ele era cercado de uma grande multidão que o apertava.
E qual era o sentido? Por que as pessoas ficavam perto dele? Porque ficavam esperando eles, porque assim, se ele estender as mãos, o seguinte, eu fiquei sabendo que tem um profeta aí que está andando, ele cura. Então você fica por perto, que se ele estender a mão para você, se ele falar assim, não sei o quê, colocar a mão no seu olho, mesmo que ele guspa no seu olho, não se importe, ele vai curar você. Então você vai lá e fica esperando o milagre acontecer. Fica em volta, que se ele tocar em você, você vai ser curado. Só que nós estamos aqui com um problema, querido. Um judeu, e Jesus era judeu, alguém que cumpre a lei, Jesus cumpriu a lei. Isso é uma lei levítica, não era uma lei inventada por homens, era uma lei levítica, que um homem não podia tocar uma mulher com fluxo de sangue. Então, no caso dela, jamais o milagre iria acontecer dessa forma que todo mundo já estava acostumado. E aí, irmãos, acontece uma coisa maravilhosa. E aqui eu quero dar um alerta. Essa mulher, ela tomou uma atitude, ela inaugurou uma nova forma. Depois dela, nós vamos ver alguns fazendo coisas do tipo. Uma nova forma de abordagem em relação ao milagre de Deus. Ela agora quer provocar o milagre. Só que ela precisa de uma coisa muito forte. E ela usa o quê? A palavra. Eu vou bater nessa tecla, eu bati semana passada. Ela usa o quê? A palavra. E alguém disse, qual a palavra? Ela ouviu alguém dizer, olha, esse homem cura. E se alguém tocar nele, se ele tocar em alguém, essa pessoa será curada. Ela não pode esperar, porque se ele é um homem santo, ele não vai tocar nela. Mas ela fica com a palavra na cabeça de que quem encosta nesse homem, quem toca nesse homem, ou quem é tocado por ele, vai ser curado. O que acontece, querido? Ela começou a ouvir aquilo que o Espírito falava no coração dela. Ela começou a ouvir a voz correta. E eu quero abrir um parênteses aqui em nome de Jesus. Queridos, muitos dos nossos milagres que já deveriam acontecer, eles não acontecem, presta atenção no que eu estou falando, por causa que nós temos o péssimo costume de ouvirmos vozes que não têm nada a ver. O que a Bíblia diz sobre a fé? Que a fé vem? Irmão, vamos lá. Que a fé vem como? Pelo ouvir. Mas se você ouvir uma murmuração, vem fé? Se você ouvir uma groselice, vem fé? Por isso que eu falo para os irmãos, como estão juntos, não tem importância brincar, falar coisa engraçada, mas procura usar o tempo que está junto com os irmãos, porque você fica lá com o pessoal, com todo mundo, durante a semana toda, no trabalho e tal, e você ouve só groselha, só imoralidade. Eu estava me lembrando esses dias que quando eu falei para os meus amigos que eu ia me casar, estava prestes a me casar, não teve um que falou assim, que não falou assim, você é louco, vai casar para quê? Você é um cara legal. Isso era homem frustrado, tranqueira frustrado. Eu falei, eu vou casar sim. E aí, nessa hora, irmãos, você tem que decidir que tipo de voz você vai ouvir. Você tem que decidir qual tipo de argumento você vai abrigar na tua vida e qual aqueles que você vai fechar na tua vida. Porque muito nessa caminhada que nós vivemos no cristianismo verdadeiro, não nesse de frequentação, mas no cristianismo verdadeiro, inventei uma palavra agora, né? Cristianismo de frequentação, olha que legal. Um neologismo bom. Vamos lá. Muita gente vai te dizer muita coisa. Quantos aqui já ouviram a conversinha?
Mas tudo agora para você é negócio de Jesus? Quem já ouviu isso aqui? É tudo Jesus. E aí, para que tem... Mas por que tem que ir tanto lá? Alguns chegam e falam assim, vai, pega a tua cama, leva lá para a igreja, vai, mora lá agora, porque você não tem mais nada para fazer importante na vida. Por que tem que ser Jesus? Você não consegue falar nada, você não consegue falar uma frase sem Jesus, sem a palavra Jesus, você não consegue. Aí você responde assim, não consigo falar Jesus, porque Jesus é tudo, é Jesus em cima, é Jesus embaixo, é Jesus do lado, é Jesus do outro lado, é Jesus da minha vida, é Jesus, 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 e eu falo Jesus, 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 Jesus. E eu quero falar o seguinte, vamos lá, vamos jogar na cara. Fala assim, é Jesus sim. Fala para o teu irmão, é Jesus sim, Jesus sim, Jesus sim. Agora me fala assim, quem está com casamento e de pé? O meu ou o teu? É Jesus, 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 mas eu pago as minhas contas. É Jesus, 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 mas eu vivo em paz, mas eu durmo em paz. Eu não preciso de cachaça nem de cocaína para poder sentir alegria ou para poder ficar relaxado, porque eu tenho o Espírito Santo. As minhas festas são reais. Não é essa mentira que você vive. É Jesus sim. É Jesus sim. Na sexta-feira eu fui numa festa de casamento. Ministrei numa festa de casamento. E aí depois da cerimônia, as pessoas começaram a comer, come, viu? Pensa num povo que come. Não bebe, mas come. E sem uma gota de álcool, nada. Uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria, uma alegria. Essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, essa alegria não vai mais sair. Da onde? De dentro do meu coração. E que? E o fogo cai, e o fogo cai, e o salvo em Cristo sabe para onde vai. E o fogo cai, e o fogo cai. Essa... Isso é um frevo. Essa alegria. Irmão, uma alegria. E umas músicas brega da hora. Evangélica. É demais, é demais, é demais. Até eu entrei na dança. Eu fiquei sentadinho assim. Falei assim. E aí, vai lá, vai Maria, vai. E eu, não, estou velho. Aí, quando eu vi, eu já estava no meio dos meninos. Pá. Que delícia. Eu voltei para casa, irmãos, eu voltei para casa. Eu falei para Carmen, falei assim, amor, que coisa maravilhosa. Aquele monte de jovens sem uma gota de álcool na cabeça, mas cheios do Espírito Santo, cheios da alegria, cheios de Jesus, vivendo o tempo aqui como se fosse no céu. Quem estava nessa festa? Quem estava nessa festa? Foi ou não foi o que eu falei? Aleluia. Então, querido, você pode programar, fala assim para o seu irmão, você pode programar sim a execução do seu milagre. Começando o quê? Filtrando aquilo que você ouve. Você pode promover a execução do teu milagre, filtrando aquilo que você ouve. Se você convive num lugar onde as pessoas sistematicamente falam besteira, você pode educadamente chegar para a pessoa e dizer assim, olha, eu não gosto de que você fale perto de mim sobre a minha vida espiritual dessa forma. Se você quiser conversar sobre Deus, tal, a gente conversa. Agora, dessa forma debochada, eu não gosto. Isso, inclusive, é um desrespeito. E se a pessoa insistir, faz isso daí dá processo, que chama-se discriminação religiosa. Então, se fala, por favor, não quero conversar sobre esse assunto com você.
Eu não entendo, você não sai da sua igreja, só fica lá, e fica não sei o que lá, e um pastor ladrão, não sei o que, faz então. Vamos falar de vida particular aqui? Vamos falar de dinheiro? De gastar dinheiro? Hein, frequentador de boteco? Hein, frequentador de biqueira? Hein, frequentador de prostíbulo? Que isso, irmão? Em nome de Jesus, não deixa... Bloqueia na tua casa. E tem essas vozes que falam, e tem as próprias vozes da gente mesmo. Que fala assim, eu não vou parar de ser trouxa. Isso aqui, é uns negócios que brotam da nossa mente egoísta, adâmica, decadente, contra Deus. Aí ela cria uma palavra profética que eu quero deixar com vocês essa tarde. Fala para o irmão assim, ela criou, essa mulher sofrida, criou uma palavra profética. Irmãos, em nome de Jesus, ela criou uma palavra profética, porque é o seguinte, ela não tinha saída. Ou ela fazia isso, ou ela continuaria naquele estado até morrer. Porque Jesus não iria tocar nela mesmo. A Bíblia diz que Jesus não descumpriu nenhuma lei. Não descumpriu, não iria descumprir. E enquanto ela estivesse hemorrágica, como ela não sarava da hemorragia, Jesus jamais tocaria. Consequentemente, jamais ela seria curada. Então ela cria uma palavra profética. Fala para o assim, ela criou uma palavra profética. Versículo 28. Pega aí, versículo 28. 5:28, Marcos 5:28. Eu quero que você deixe aberto, você tomar posse dessa palavra. Porque dizia, quem achou diga amém, quem não achou diga socorro. Eu quero que você leia essa palavra. Porque dizia, o que ela fazia aqui, irmão? O que ela fazia? O que ela estava fazendo? Ela estava dizendo: se tão somente eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. Pergunta para o teu irmão teólogo que está aí do lado, teólogo que está aí do lado, fala assim, da onde que ela tirou essa doutrina? Não existia essa doutrina. A doutrina era o quê? Fica perto, se ele te tocar. Então, querido, ela criou uma doutrina. E por que ela criou uma doutrina nova? Por que ela descobriu uma forma nova? Porque ela estava desesperada. Essa é a doutrina dos necessitados. Essa é a busca dos necessitados. Uma pessoa necessitada, ela vai buscar a Deus. Esses dias eu falei, Senhor, eu quero interceder por algumas pessoas que eu amo. Só que eu não quero interceder normal, eu quero interceder de uma forma visceral. E aí... falei, então, Senhor, faz eu sentir a mesma coisa que os pais dessas pessoas sentem, para eu poder orar dessa forma. Querido, eu tive que pedir para Deus parar. Porque eu quase desmontei naquele chão de tanto chorar. Eu estava em Bogotá, e eu comecei a gritar, e era uma dor visceral. E eu sentia que eu ia orando e o Senhor ia se compadecendo. Porque era muito forte essa dor. Uma pessoa quando está muito necessitada, ela cria novas formas. Ela inventa e ela tem um raciocínio seguinte, e se? Vai que? Eu estou lá em Bogotá, de repente eu estou assim, de repente, pastor César fala assim, venham todos que estão enfermos. De repente eu vejo a pastora Carmen indo, tchau, mas ela não está enferma, ela só está com uma sinusite. Mas tá bom, vai lá para curar a sinusite. De repente, ela está lá, aí de repente ela tira assim, da bolsa, sei lá, da mão, uma blusa. E ela coloca assim, vem o pastor César, o que é isso aqui, filha? Eu falo assim, isso aqui é a blusa da minha discípula. Ela precisa de cura. E ela não pôde vir aqui, está difícil esse ano, está difícil. Você pode orar pela blusa? Pastor, irmãos, foi feita uma doutrina, isso não existe. Isso existe um parâmetro que acontece depois
Depois que essa mulher inaugura essa forma de abordagem da misericórdia e do milagre, pessoas começaram a fazer, porque as pessoas pegavam lenços, capas dos enfermos e levavam aos pés dos apóstolos. E eles oravam, o apóstolo parou, orava e eles eram curados. Depois disso, irmão, Jesus já tinha assunto ao céu. Alguém falava assim, não dá para todos, são muitos enfermos, os discípulos, os apóstolos não podem pôr a mão em todo mundo, curar. Então vamos fazer assim, vamos esperar na hora que tiver um sol batendo atrás deles, vai fazer uma sombra, vai no pátio do templo, e todo mundo vai começar a passar, e a Bíblia diz que as pessoas passavam pela sombra, a sombra de Pedro, e as pessoas eram curadas. Você fala assim, Senhor, pastor, mas você está dizendo que sombra cura? Não, irmãos, não, é que essas pessoas estão agora seguindo esse novo padrão, o padrão o quê? Qual o padrão? O padrão dos necessitados, o padrão dos desesperados. Querido, se você tem consciência de que você está acontecendo uma hemorragia espiritual, que seja gotejamento, entra na fila dos desesperados e passa pela sombra do Senhor. Deixa ele vestir, leva as roupas. Faz o que for. Eu já vi, uma vez uma mulher falou assim para mim, pastor, eu quero que meu marido pare de beber, eu quero que meu marido pare de ser violento. E sabe o que eu fiz, pastor? Eu peguei um azeite, eu orei, e eu falei, Senhor, esses azeites aqui e tal, para separar meu marido. E eu coloquei na salada dele, eu falei, meu Deus, desespero. Aí daqui a pouco passou uns dias e falei assim, pastor, foi tiro e queda. Mas o homem está diferente, viu, pastor? Está estranho, falou que pediu para vir na igreja comigo, estou até trazendo ele. Agora, cá entre nós, irmão, quantas irmãs já fizeram isso aí, ó? Esse tipo de mandinga cristã. Mas isso não está na Bíblia, pastor. Então, querido, você sabe, queridos, que o que o Senhor quer? Não estou dizendo para você sair inventando tudo quanto é besteiraiada e andar no sal. Tem as coisas que o pessoal inventa por aí que é invenção para os outros. Mas você tem o teu coração, está forte. Você sente algo no teu coração. Você está necessitado, você já pediu. Fala, Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Esses dias eu estava pregando, até foi nesse culto primeiro aqui, e no meio eu falei assim, você usa os seus dons, seus talentos, porque se você sabe fazer um bolo de fubá, você vai e faz, né? Aí no outro domingo, o irmão foi lá, pediu para a esposa fazer um bolo de fubá, e trouxe um bolo de fubá para mim, irmãos, era desse tamanho. Eu comia, a pastora comeu, depois eu servi no meu G12 inteiro. Eu descobri uma coisa agora, uma receita de casa, assim, coloca no micro-ondas bolo de fubá, mano. Ele pode ter 200 anos que ele vai ficar novo sempre. Você sabe aquela coisa, se a pessoa fala assim, eu não posso, o que eu posso fazer? Eu sou grato a Deus, eu vou fazer o quê? Vou dar um bolo para... Não, vou dar um bolo para Deus? Deus não come bolo. Então eu vou fazer assim, é um homem de Deus. Onde tem um homem de Deus? Aqui é você. Então eu vou fazer um bolo e dar um bolo para o homem de Deus. Eu não sei, faz alguma coisa. Faz um bolo de fubá. Salta, sei lá. Que nem o presbítero Vinícius fala assim, toma uma atitude, faz alguma coisa. Não foi assim quando você estava apaixonado, marido? Eu fazia música, compunha música, ia lá, cantava. No olhares, no falares tens, brisa, noite, sono, releve rio. Na grande pedra te conheci, Carmen. Viagem curta, uma noite é nada. E ela, ganhei. Você faz de tudo, querido. Tem até uma música de uns mineiros aí que falava assim, você lembra? Eu costumava andar bem mais de 1000 léguas só para te dar flores de maio azuis e em seus cabelos enfeitar? Por que nós fazemos isso com a nossa amada? Por que nós não fazemos isso com o Senhor Jesus, nosso amado? Por que nós não fazemos isso?
Como aquela mulher, Ana, que queria ter um filho, que era humilhada pelas outras mulheres, e ela chegou no templo, no cantinho dela, cedo, 9 horas da manhã, e orando, falou: Senhor, eu quero um filho. Aí o sacerdote olhou assim: essa mulher já está bêbada, porque está mexendo a boca. Aí eu fiz uma música para essa mulher: não chores, ó Ana, vem e fales com teu Deus. Queres ter um filho, atribulada tu estás. Lábios que se movem, mas o som não chega aos homens. Palavras sem som, mas só o Senhor as ouve. Tem coisa, irmãos, tem grito que nós damos na nossa alma, que Ele entende, mas você precisa gritar na sua alma. Aprender a ter esse estilo de vida. Senhor, eu não quero mais ter esse tipo de impulso. Senhor, se for preciso, me leve embora agora. Começa agora, irmãos, filtrar aquilo que você tem ouvido. Muitas depressões que acontecem na nossa vida é por conta de distúrbios químicos mesmo. Mas tem muitas depressões que vêm por causa da quantidade de groselha que a gente ouve. Cuidado com as notícias. Ultimamente as notícias não têm sido boas. Muitas injustiças acontecendo no mundo todo, querido. Muita injustiça, muita gente falando coisas que não tem nada a ver com a realidade. Muita gente mandando fazer, submetendo a população mundial a coisas perigosas. E isso vai minando a nossa fé, isso vai destruindo o nosso carinho. E a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É pecado, é injustiça sistematizada e generalizada. O amor de muitos esfriaria. E sem ágape, não tem como fazer a obra de Deus. Porque com ágape você tudo crê. Com ágape você tudo suporta. Com ágape você tudo espera. Sem ágape, tudo tem um limite. O ágape é ilimitado. O amor de Deus é infinito. Queria chamar a atenção para você, queria chamar os músicos aqui. E queria perguntar para você, o que você tem ouvido? Que vozes você tem ouvido? Porque o que você tem ouvido, queridos, tem determinado as suas decisões. É interessante, né, que eu estava dizendo que a gente fala, as pessoas vêm e falam tantas coisas e a gente muitas vezes acaba abraçando o que elas dizem. E elas falam: por que Jesus, por que Jesus, por que Jesus? Quem pode me confirmar o que eu vou falar agora? Na hora do vamos ver, na hora da pancadaria, na hora, querido, que essas pessoas, essas mesmas pessoas estão na berlinda, na hora que elas estão no desespero, quem que elas procuram? Dá para você, dá para você fazer uma visitinha para mim? Eu não estou aguentando mais. Você vê a pessoa aparecendo do nada, aquela pessoa que te deu vários perdidos, que você foi atrás várias vezes, de repente você recebe um telefonema, de repente você recebe um recadinho no seu WhatsApp, sim, irmão, dá para você fazer uma visitinha? Que aqui em casa está insuportável. Então você lembra disso, querido, que na hora que elas estão bem, elas falam esse monte de coisa. Mas na hora que elas estão precisando, elas não vão pedir conselho pro cara do boteco lá, porque sabe o que eles vão falar. E ela disse assim: se então somente eu tocar nas vestes, eu serei curado. E ela corre, e ela avança, e ela toca. Vem aqui à frente, por favor.